paz do Senhor. Antes de entrarmos no Novo Testamento, ou Testamento de Jesus Cristo, ou Segundo Testamento, como eu costumo chamar, vamos ver o que aconteceu do Primeiro Testamento para o Segundo, que é chamado de período interbíblico. A definição trata do período de eventos que ocorreram entre o fim do Primeiro Testamento e o início do Segundo. As datas são de 424 AC a 5 AC. Nós temos na matemática o número zero é neutro. Então, todos os números que vêm à esquerda dele vai de -1, -2, vai aumentando, só que negativamente. E à direita, você vai ter 1, 2, 3, 4, são números positivos que vão aumentando também, positivamente. No caso de Jesus Cristo, ele é o marco zero. Então, tudo que vem antes dele, isso aconteceu 6.000 anos antes de Cristo. Isso aconteceu 4.000 anos antes de Cristo. Isso aconteceu, no caso, 554 anos antes de Cristo. E a partir então de quando Jesus nasce, aí é ano 1, ano 2 depois de Cristo. Então Jesus é a referência, é o marco zero. As históricas razões explicam o fundo histórico do Segundo Testamento. Culturais explica a origem e desenvolvimento dos costumes, instituições e vida espiritual do povo judaico do período do Segundo Testamento. Messiânico demonstra como Deus preparou o mundo para o advento. O que é esse advento? A segunda vinda de Cristo. Então, a igreja evangélica, todas são adventistas, porque elas esperam o advento, que é a segunda vinda de Jesus. Mas, sendo adventistas, não são todas do sétimo dia, tá? As divisões do período interbíblico. Entre as datas marcadas para nosso estudo, muitos eventos passaram que não teremos oportunidade de reconhecer. Falta documento, fatos se perderam durante o tempo. Então, muita coisa a gente não tem como reconhecer e nem saber o fato exato. Mas daremos atenção especial ao fim do Primeiro Testamento, os tempos de Alexandre, as guerras dos Macabeus e Herodes. São eles. Período persa, depois vieram os gregos, o período egípcio, o período sírio, o período macabeu e o período romano. Os cativeiros. Depois de um longo período de apostasia, o reino do norte foi conquistado e levado para o cativeiro pelos assírios em 721 AC, ou seja, no ano 721 antes de Jesus nascer, o reino do norte, Israel, foi levado para o cativeiro assírio. As mãos dos babilônios sob Nabucodonosor em 586 AC. As restaurações. Cerca de 50.000 exilados por volta de 536 foram permitidos por Ciro voltar à Palestina com Zorobabel. Está registrado em Esdras, capítulo 1, versículo 6. Os eventos do livro de Ester passaram na Pérsia cerca do ano 483 a.C. Esdras, um escriba, chegou em Jerusalém cerca de 457 a.C., promoveu várias reformas civis e religiosas. Está registrado em Esdras, capítulo 7, versículo 10. Neemias e seus companheiros chegaram na Palestina cerca de 445 a.C. Malaquias dirigiu seu ministério num período de decadência espiritual cerca de 432 a 424 anos antes de Cristo. Ele marcou o fim do Primeiro Testamento. Entre o Primeiro e o Segundo Testamento, um período de 400 anos mais ou menos, falam que Deus não falou,
Deus se calou por 400 anos. Deus não falou com Israel como nação, mas com certeza ele falou em particular, como ele fala em particular conosco hoje. Né? Ele não fala, está acontecendo isso, eu estou vendo aquilo, não concordo com isso. Deus não tem o seu particular com você? Deus não fala com você? Então, ele não falou como foi registrado. De Gênesis até Malaquias, foi registrado que Deus falando em particular com Moisés, mas a respeito da nação, porque Moisés era o líder espiritual dos judeus naquela época. E depois vieram os profetas, que Deus falava com eles, e para que eles falassem à nação de Israel, falasse com os reis, que os reis estão agindo errado, mas como nação, Deus não falou, Deus se calou, mas com certeza, em particular, aqui e ali, Deus falava. E como é particular, não foi registrado. Entendeu? O período pérsico. Ao encerrar-se o Primeiro Testamento, lá pelo ano de 430 antes de Cristo, a Judéia era uma província da Pérsia. Esta havia sido potência mundial por uns 100 anos. Continuou a sê-la por outros 100 anos, durante os quais não se conhece muito acerca da história judaica. O domínio pérsico, na sua maior parte, foi brando e tolerante, gozando os judeus de considerável liberdade. Os reis persas desse período foram Artaxerxes I, de 464 a 423 a.C., sob seu governo, Neemias reconstruiu Jerusalém. Xerxes II, de 423 a.C. Dario II, de 423 a 404 a.C. Artaxerxes II, ou Minemon, de 404 a 359 a.C. Dario III, ou Codomano, de 335 a 331 a.C. Sob o governo deste, o Império Pérsico caiu. Aí nós estamos vendo também o que? Várias vezes a estátua que Nabucodonosor teve no seu sonho. A cabeça de ouro, tórax de prata, o ventre de bronze, assim vai. Características do Império Persa. Decadência espiritual vista em Ageu e Malaquias. Desenvolvimento do poder do sumo sacerdote após Neemias, a Judéia foi incluída na província da Síria. Assim, o sumo sacerdote se tornou governador da Judéia e autoridade da Síria. O início do escribismo com um interesse exagerado na letra da lei. O período grego. A história do Antigo Testamento se encerrou com o cativeiro que a Síria impôs ao Reino do Norte, com o subsequente cativeiro babilônico do Reino do Sul e com o regresso de parte dos exilados, quando da hegemonia persa nos séculos 6 e 5 a.C. Os 4 séculos antes do Novo Testamento compreendem o período intertestamentário. Durante o hiato, Alexandre o Grande se tornou senhor do antigo Oriente Médio ao infligir sucessivas derrotas aos persas. A origem de Alexandre. Filipe de Macedon uniu os estados gregos para expulsar os persas da Ásia Menor. Morreu assassinado durante uma festa. 337 a.C. Alexandre, seu filho, de grande capacidade de liderança, educado sob o famoso Aristóteles, era devotado à cultura grega. Tirou sua inspiração da Ilíada de Homero. As conquistas de Alexandre. Após o domínio da Grécia, penetrou a Pérsia, império 50 vezes maior, com população 20 vezes a da Grécia. Ele era estrategista, ele era inteligente, por isso ele era o grande.
Em 334, penetrou na Ásia Menor, vencendo o exército persa no rio Grânico, perto de Troade. Em pouco tempo, com apenas a idade de 22 anos, conquistou a Sardo, Mileto, Éfeso e Halicarnaso, estabelecendo em cada cidade a democracia grega. Em 333 a.C., foi ao encontro de Dario na Batalha de Isso, a qual ganhou. Foi com grande resistência ao Egito e dominou-o. Em 332 a.C., cercou a Tiro, que tomou antes de descer ao Egito. Venceu Dario decisivamente na Batalha de Arbela, em 331 a.C., dando fim ao grande Império Persa. Continuou suas conquistas até o rio Indo. Morreu com apenas 33 anos, com suas forças dissipadas pelo álcool e malária, 323 a.C. É por isso que a gente fala, evita a bebida, porque a pessoa não tem controle. Não é a bebida que te controla, é você que controla a bebida. Então, como muita gente não tem essa capacidade de controlar a bebida, é que a gente proíbe, não bebe, que vai te fazer muito melhor. Evita o primeiro gole, porque no segundo vai te fazer bem. Fundou 70 cidades, moldando-as conforme o estilo grego. Ele e os seus soldados contraíram matrimônio com mulheres orientais e misturaram-se às culturas grega e oriental. Antes do falecimento de Alexandre, seus principais generais dividiram o império em 4 partes, 2 dos quais são importantes no pano de fundo histórico do Novo Testamento: Ptolomeus e Seleucidas. Os Ptolomeus centralizaram-se no Egito, tinha como capital Alexandria. Cleópatra, que morreu no ano 30 a.C., foi o último membro da dinastia dos Ptolomeus. O Império Seleucida tinha por centro a centro a Síria, e Antioquia era a sua capital. Alguns dentre a casa e ali reinante receberam o apelido de Seleuco ou Antíoco, quando Pompeu tornou a Síria em província romana em 64 AC, foi o fim do Império Seleucida. Esses Ptolomeus da vida, um deles perguntou para um bibliotecário quantos livros haviam. Esse bibliotecário respondeu que havia 200.000, mas faltavam os livros dos hebreus. Ah, é? Então me faz o seguinte, pede para que eles traduzam. Então foi reunida 72 pessoas, 72 anciãos, 6 de cada tribo, né? E esses anciãos traduziram o Antigo Testamento para o grego. E esses livros são chamados de a tradução da Septuaginta. E eles falaram, isso é inspirado, isso não é. Então, o que foi inspirado foi traduzido para o grego. O que não foi, simplesmente foi abandonado. Tá? Então, aqui, a origem da Septuaginta, porque esse Ptolomeu pediu para que os hebreus traduzissem os livros dele, que no caso era o Antigo Testamento. A Palestina tornou-se vítima das rivalidades entre os Ptolomeus e os Seleucidas. A princípio, os Ptolomeus dominaram a Palestina por 122 anos, de 320 a 198 AC. Os judeus gozaram de boas condições durante este período. De acordo com uma antiga tradição, foi sob Ptolomeu Filadelfo, 285 a 246 a.C., que 72 eruditos judeus começaram a tradução do Antigo Testamento hebraico para o grego. A influência de Alexandre. Sua influência foi muito grande por causa de sua extensão e permanência. Estabeleceu centro de comércio e cultura em toda a extensão de seu império. Com a penetração da cultura grega,
a superstição oriental cedeu à liberdade do pensamento grego na filosofia, arquitetura, deuses e religião e atletismo. Primeira Olimpíada em 776 a.C. Surgiram bibliotecas e universidades em Alexandria e Tarso, como em outros lugares. Preparou-se assim o campo para a religião universal. De grande importância foi a disseminação da língua grega, criando a possibilidade de pregação do Evangelho numa língua universal e a criação de uma Bíblia legível em toda a extensão da bacia do Mediterrâneo. Por isso que a Bíblia ela é escrita em grego, hebraico e aramaico, por causa desse domínio de língua. Eu quero conhecer o que você tem. Aí eu vou traduzir para quê? Para o grego. Então deixa aqui o hebraico, vamos traduzir para o grego. Algumas coisas foram escritas em grego, outras em hebraico, outras em aramaico. E chegou até nós como nós a temos hoje. Antíoco Epifânio e a revolta macabeia. Esse Antíoco Epifânio nós relatamos lá em Daniel. Foi um homem perverso, muito mau, que ele até é comparado ao anticristo. Epifânio, nome que deu a si mesmo, significa Deus manifesto. Eu sou Deus, mas só que não é o Deus que nos criou, não. É um Deus que dá ouvidos ao que não deve. Após a morte de Alexandre, começou a luta para o controle do império. Em 301 a.C., na Batalha de Ipso, a divisão efetuou-se em 4 partes. Egito e Palestina ficaram com Ptolomeu Sóter, e a Síria do Norte e Ásia Menor com Seleuco. Os Ptolomeus dominaram a Palestina até 198, quando os sírios, com Seleuco, anexaram a Terra Santa ao seu domínio. Antíoco, o Grande, terceiro, que conquistou a Palestina, morreu. Foi seguido pelo seu filho Seleuco Filopáter, em 187 a 175, que foi envenenado, abrindo caminho para a sucessão de seu irmão Antíoco Epifânio IV. Os Atos de Antíoco Epifânio, de 175 a 164. O sumo sacerdote Onias III liderou os nacionalistas. Jason, seu irmão, dirigiu os helenistas. Jason ofereceu grande soma de dinheiro a Antíoco por ser apontado sumo sacerdote no lugar de seu irmão. Prometeu também helenizar a Jerusalém. Quando assim foi apontado, tornou o povo cidadãos da capital da Síria. Antioquia erigiu um ginásio grego logo embaixo o templo. Os jovens judeus começaram a tomar parte nos jogos gregos. Jason criou um altar, até mandou ofertas a festas de Hércules em Tiro. Os nacionalistas são os antecedentes dos fariseus helenistas e saduceus. Antíoco fez várias expedições para o Egito. Numa delas, houve rumores de sua morte que provocou grande regozijo entre os judeus. Ao ouvir isto, Antíoco massacrou 40.000 judeus num só dia. Muitos judeus foram escravizados e o templo roubado. Numa campanha seguinte, os romanos forçaram sua resistência no Egito. Na sua grande ira, derramou-a sobre Jerusalém. No sábado, matou muitos, escravizou outros, destruiu partes da cidade, mandou erradicar a religião judaica. Quem possuía cópia da lei ou estivesse circuncidado, a criança seria morto. Finalmente, converteu o templo em templo de Zeus. Profanou o templo em cujo altar ofereceu uma porca em sacrifício.
destruiu cópias das Escrituras, vendeu milhares de judias para o cativeiro e recorreu a toda espécie inimaginável de tortura para forçar os judeus a renunciar sua religião. Isso deu ocasião à revolta dos Macabeus, uma das mais heróicas façanhas da história. Viram o que esse Antíoco fez? Atos de realmente um anticristo. A revolta dos Macabeus, de 167 a 63 a.C. A revolta começou com Matatias, sacerdote em Modim, período de independência, também chamado de Asmoneano. Matatias era sacerdote patriota e de imensa coragem. Furioso com a tentativa de Antíoco Epifânio de destruir os judeus e sua religião, reuniu um bando de leais compatriotas e defrandou a bandeira da revolta. Essa teve início quando Matatias, sendo obrigado por um agente de Antíoco para oferecer um sacrifício pagão, recusou, matando-o, e fugiu na companhia dos 5 filhos para uma região montanhosa. Seus filhos eram Judas, Jonatas, Simão, João e Eleazar. Essa família era chamada de Asmoneanos por causa de Asmon, bisavô de Matatias, ou de Macabeus, devido ao apelido Macabeu, que significa martelo, conferido a Judas, um dos filhos de Matatias. Judas Macabeu encabeçou uma campanha de guerrilhas de extraordinário sucesso, até que os judeus se viram capazes de derrotar os sírios em campo de batalha regular. A revolta dos Macabeus, entretanto, foi também uma guerra civil deflagrada entre os judeus pró-helenistas e anti-helenistas. Judas entrou em Jerusalém e reedificou o templo. Os judeus recuperaram a liderança religiosa. Foi esta a origem da festa da dedicação, que está relatada em João, capítulo 10, versículo 22, entre 165 e 164 a.C. Significância da opressão síria e revolta dos Macabeus. Primeiro, restaurou a nação da decadência política e religiosa. Segundo, criou um espírito nacionalista, uniu a nação e suscitou virilidade. Em terceiro, deu um novo impulso ao judaísmo, novo zelo pela lei e esperança messiânica. Intensificou o desenvolvimento dos 2 movimentos que se tornaram os fariseus e os saduceus. Primeiro, os fariseus surgiram do grupo purista e nacionalista. Segundo, os saduceus, do grupo que se aliou aos helenistas. Em terceiro, deu maior ímpeto ao movimento da dispersão, com muitos judeus querendo se ausentar durante as terríveis perseguições de Antíoco. Período romano, que começa no ano 63 a.C. Eventos que relacionaram os dias de Macabeus com o tempo de Herodes. Os irmãos de Judas, Jonatas e Simão, sucessivamente lideraram o povo após a morte de Judas. Os descendentes dos Macabeus continuaram no poder até o ano 63, quando os romanos tomaram o poder. A junção do poder civil como sumo sacerdócio provocou uma decadência espiritual. A luta pelo poder tirou a devoção a Jeová. Antecedentes na vida de Herodes. Antípater, um idumeu, descendente de Edom, conseguiu lugar de destaque com os romanos. Como procurador judeu, colocou seu filho Herodes como tetrarca de Galiléia. Herodes mostrou grande zelo no seu governo, erradicando os bandidos que tinham infiltrado na Galiléia. Com a morte de Antípater, em 40 a.C., conseguiu de César ser apoiado
rei da Judéia. Com a invasão de Jerusalém e a morte de Antígono, último descendente dos Macabeus, Herodes começou a reinar no ano 37 a.C. Três períodos no reinado de Herodes. Primeiro, os primeiros 12 anos, de 37 a 25, foram gastos nas lutas pelo poder. Os segundos 12 anos, de 25 a 13, foram seus melhores anos. Os últimos 9 anos, de 13 a.C. a 4 depois de Cristo, se caracterizaram pela crueldade e amargura. Assassinou 2 de suas esposas, 3 de seus filhos. Este governava a Judéia quando Jesus nasceu e que trucidou os meninos de Belém. Morreu de hidropisia e câncer nos intestinos em 4 AC. Particularidades. Herodes era meio xarope. Ele tinha uma esposa muito linda chamada Mariana. E ele construiu 3 torres nas muralhas de Jerusalém. A Torre Antônia, em homenagem a Marco Antônio, a Torre Fazaela, em homenagem a seu irmão Fazael, e uma outra torre, não recordo o nome agora. Mas o caso é que Mariana era uma esposa muito linda, ele amava Mariana, porém a mãe dele não gostava de Mariana. E um dia Herodes precisou fazer uma viagem e pediu para que o braço direito dele cuidasse de Mariana. Quando ele regressou, a mãe dele, já sabendo que ele não tinha a cabeça muito no lugar, falou que o braço direito dele havia seduzido Mariana, etc. Tal. E o que ele fez? Mandou matar Mariana. Aí ficava o dia todo, todos os dias, correndo lá pelos corredores do palácio, se lamentando por Mariana. O que eu fiz com Mariana? Matei Mariana, eu gostava de Mariana, eu amava Mariana. Né? E numa certa altura, estava Alexandre, 2 filhos dele, conversando, e houve um comentário. Nosso pai é tão ruim que às vezes dá vontade de matá-lo. Ah, foram contar para Herodes, ó, seus filhos, né, estão tramando contra a sua vida. Então mata os 2. Era assim. Qualquer fofoca que falassem para Herodes, ele estava ali, pronto para matar. Até, primeiro ele falava assim, primeiro mata, depois pergunta quem está certo e quem está errado. E quem está certo, quem está errado? Morreu o quê? Tragicamente. O sucesso de Herodes. Uso de muito tato na sua tentativa de helenizar os judeus de Antíoco Epifânio. Com espetáculos, jogos, ganhou a lealdade dos jovens judeus que se tornaram os herodianos. Aumentou a fortaleza de Jerusalém, a Torre Antônia. Edificou a Cesareia. Entre seus muitos projetos de edificação, sua maior contribuição para os judeus foi o embelezamento do Templo de Jerusalém. Isso não expressava sua participação na fé judaica, não cria, mas foi uma tentativa de conciliar seus súditos. O Templo de Jerusalém, decorado com mármore branco, ouro e pedras preciosas, tornou-se proverbial devido ao seu esplendor. Quem jamais viu o templo de Herodes nunca viu o belo. Herodes e a vinda de Cristo. Ele foi parte do governo romano que preparou o contexto da vinda de Cristo. Foi rei, governante, quando Cristo nasceu. As seitas judaicas. Os fariseus. Seus descendentes eram os reformadores dos templos de Esdras e Neemias. Quando Matatias revoltou-se contra Antíoco, os Radizim, piedosos, o apoiaram e se ligaram a ele. Mais tarde, os Hasidim foram denominados Parushim, ou separados. Os saduceus. O nome possivelmente vem de Zadok, o sumo sacerdote dos tempos de Davi. Está no segundo livro de Samuel, capítulo 8, versículo 17. Eles
aparece na história junto com os fariseus. Enquanto os fariseus eram nacionalistas, a tendência dos saduceus era na direção da filosofia grega com a cultura grega. Sendo eles um partido político de tendências sacerdotais e aristocráticas, tinham pouca influência com o povo comum. Uma comparação entre fariseus e saduceus. Primeiro, os fariseus constituíram o núcleo da aristocracia religiosa e acadêmica. Ensinavam que a alma era imortal, que havia uma ressurreição corporal e julgamento futuro com galardão ou castigo. Acreditavam na existência de anjos e espíritos bons e maus, predestinatários, mas aceitaram que o homem tinha livre arbítrio e responsável moralmente. Coordenaram a tradição e a lei escrita numa massa de regras de fé e a prática evoluindo com o tempo. Os saduceus constituíram o núcleo da aristocracia sacerdotal, política e social. Ensinaram que não há nem galardão nem castigo. Negaram a existência de espíritos e anjos. Enfatizaram a liberdade da vontade humana, rejeitando o determinismo e o azar. Mantinham que a Torá era a única fonte de fé e prática. Foi por causa dessas coisas que naquele julgamento em que Paulo estava, o que ele fez? Ele lançou a ressurreição no meio. E aí começou aquela confusão dos fariseus e os saduceus. O que ele fez? Enquanto eles brigam, eu saio de fininho. É por isso que você tem que saber costumes, leis, para quando você estiver no meio de alguma coisa, você saber lutar, jogar a bomba e deixar ela explodir. E segure, tenha força quem tiver. Você simplesmente sai do meio do caminho. Os essênios não são mencionados no Novo Testamento, mas Filo disse que havia 4.000 ou mais. Eram uma seita ascética com sede na beira ocidental do Mar Morto. Pensa-se que houve muitos deles nas vilas e cidades da Palestina. Seguiram um conceito de comunidade de bens, abstinência, meditação, trabalho zeloso e o celibato. Dizem que Jesus foi, no caso, descendente dos essênios. Os herodianos eram um partido político não religioso. Esperavam que Herodes cumprisse a realização da esperança da nação. Os zelotes eram legalistas, pietistas, messianistas, nacionalistas, intolerantes dos judeus impiedosos e de Israel na subjugação aos romanos. Esses zelotes, se eu não me engano, foi liderado por Simão. Esse Simão saiu de uma cidade chamada Jotapata e foi para Jerusalém. E esse Simão ficou entre a cruz e a espada. No alto de Jerusalém tinha uma outra liderança. E vem Tito atrás ali, querendo destruir Jerusalém. Isso no ano 70. Não foi agora não, foi no ano 70. E estavam o quê? Esses zelotes lutando contra os de cima e contra os romanos abaixo. Numa certa altura eles tiveram a ideia, vamos nos unir para lutar contra os romanos. E era uma briga em que os romanos vinham com os seus arites, com suas catapultas, e eles tacavam fogo nos arites, nas catapultas, e os romanos tinham que sair à procura de lenha, construir mais armas. E chegou uma hora que eles destruíram o muro, conseguiram abrir uma brecha na muralha. E houve um espanto por um lado e uma alegria por outro, porque quando os romanos conseguiram derrubar uma parte da muralha, foi um espanto porque eles haviam construído uma outra por dentro. Eles se mataram para arrebentar uma, quando eles arrebentam tem outra por dentro. Por isso foi um rosto de espanto dos romanos e a alegria dos zelotes
e outro grupo lá no alto. O surgimento no período interbíblico. Na época da restauração, com o aparecimento dos profetas, houve pouca ênfase na esperança messiânica. O interesse do povo era a observação da lei. Neemias capítulo 8, versículos 1 ao 3. Na época dos Macabeus, a perseguição intensa inspirou a esperança de um líder super-humano, especialmente após a tomada de Jerusalém pelos romanos em 63 a.C. Encontramos o ressurgimento da esperança messiânica. Então eles queriam que o Messias que viesse com espada, com escudo, com lança, para lutar contra esses romanos. Porque até então, quando os romanos entraram em Jerusalém, não foi assim. Peraí, como é que é? Vamos analisar o terreno. Eu posso pisar aqui, eu posso pisar lá. Peraí, por que esse movimento todo? Não, é que hoje é o sacrifício anual. Tá, e quem é aquele? Aquele é o sumo sacerdote. O que ele está usando? A roupa sacerdotal. Tá, na hora que ele acabar de usar, manda aqui que nós vamos guardar. E começaram a tomar conta aos poucos de muita coisa. Quando havia um julgamento, que houve um crime, que houve um condenado, esse condenado era crucificado. E quem determinava isso eram os romanos. Os judeus não podiam fazer tal coisa. Eles podiam sim entregar o condenado, o culpado, sei lá o que, mas a pena de morte, quem decretava eram os romanos. No caso de Jesus foi Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos viu que Jesus era inocente, tentou livrar Jesus da morte, não conseguiu, porque no fundo a gente vai ver isso lá na história de Jesus. E aí então, mas houve melhorias. Os romanos fizeram estradas, muitas estradas, e todas elas ligando Roma. Por isso que a gente fala, né? Tem até um comercial, todos os caminhos levam ao Center Norte. No caso, todos os caminhos levavam a Roma, para facilitar o comércio. E, infelizmente, quando houve a perseguição da igreja, essas estradas começaram a ser iluminadas como? Penduravam os cristãos a uma certa distância, passavam betume, tacavam fogo e esses cristãos queimavam a noite inteira. É meio trágico, muito trágico. Também, quando haviam lutas entre os gladiadores, quem eram? Eram os bandidos, que eles prendiam, assassinos, um monte de coisa. Então criaram a diversão. Vamos fazer esses bandidos se arrebentarem. Aquele que sair vivo ganha liberdade. E essas lutas de gladiadores às vezes se estendiam muito noite adentro. E o que eles faziam? Pegavam os cristãos, passavam betume, penduravam e tacavam fogo e iluminava a noite inteira. Era muito sadismo, né? Mas isso foi mais para frente, lá depois de Jesus, lá em Atos, etc. Na época do nascimento de Cristo, é o fato conhecido que quando Cristo veio, houve uma larga expectativa da vinda do Messias, especialmente com a morte de Herodes o Grande. Mesmo pensadores gentios como Tácito e Suetônio manifestam esta esperança de alguém surgir dentre os gentios. E é só até aqui. A partir do próximo vídeo, vamos então começar a história de Jesus Cristo. Deus abençoe.